Eu sei o que está por trás do seu medo. Eu sou Gilberto Giba, sou mentor comportamental e você está aqui no nosso canal GibaCast, que se propõe a desvendar os segredos do emocional, entre eles o medo, que é uma forte emoção que envolve e está presente na vida de todas as pessoas. Então, eu entendo de fato o seu medo, mas você também precisa entender. E quando eu digo isso, é porque a maioria das pessoas lidam com o medo, mas não sabem a sua origem, não sabem o porquê. Até elas entendem que aquela origem é em razão de um acontecimento, de um fato, de algo que elas estão sentindo ou passando. Mas não é só isso. Você precisa entender a essência. Afinal de contas, o medo ele está intrínseco a todo ser humano. É algo que existe dentro da pessoa feito para nos proteger. Esse medo é o que vai balizar exatamente os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Quando nós estamos com medo, nós tendemos a ser mais devagar, a pensarmos um pouco mais, a refletirmos. Agora, quando esse medo ele passa a impedir você de ir além, aí ele deixa de te proteger e passa, de fato, a ser um problema na sua vida. E é isso que você vai entender a partir de agora. O medo surge todas as vezes que nós estamos diante de uma situação desagradável, dolorosa, indesejável. Uma situação de perigo atual ou iminente, real ou imaginário. Eu acho que eu confundi um pouco, né? Então vamos tentar esclarecer item por item. Quando é que surge o medo? Todas as vezes que você se encontra diante de uma situação que lhe causa desconforto, uma situação que você não sabe bem o que fazer, ou até mesmo pode saber, mas não está se sentindo confortável, não está confiando em você realizar. Ou quando aquela situação realmente ela é inesperada e você se sentiu impactado. Então, essa é a forma de se gerar o medo, porque ali existe um perigo atual ou iminente. O que é um perigo atual? É um perigo que está acontecendo naquele momento. E um perigo iminente é aquele perigo que está para acontecer. Ele não é agora, mas você está vislumbrando que ele vai acontecer. E isso te causou medo. E por fim, esse perigo ele pode ser real ou imaginário. Agora a coisa é muito mais grave do que se pensa. Por que eu estou te dizendo isso? Antes de eu começar esse vídeo, eu estava aqui conversando com a minha equipe e algumas pessoas disseram que tinham medo de viajar de avião. Outras já me disse que tem medo, tem mais medo de fazer uma viagem de transatlântico do que de viajar de avião de um local para outro. E isso é um medo imaginário. Por quê? Nós sabemos que estar vivos já é um grande risco. Tá? Se nós levarmos para o lado da estatística, andarmos de veículo, de carro, é muito mais arriscado do que estarmos viajando de avião. Eu sei que acontecem acidentes de aviões trágicos que matam centenas de pessoas ao mesmo tempo, mas mesmo assim, veículo automóvel mata muito mais. Mas nós só sentimos o medo porque o avião é algo que não faz parte da nossa rotina diária, é algo que não faz parte da nossa zona de conforto, que não tem nada de confortável, é apenas uma zona conhecida. Então, andar de carro, pegar o busão, todo mundo faz. Então, isso não gera medo, mas esses veículos, eles causam sim muito mais acidente e muito mais risco. Então, a minha equipe que estava dizendo, eu tenho mais medo de viajar de transatlântico do que viajar de avião. E isso é uma criação mental, porque essa pessoa, com certeza, ela tem fobia, tem medo de água. Então, o transatlântico pressupõe estar sobre as águas. Então, naquele momento que aconteceu um problema, um sinistro, o que é que vai existir? Vai existir água. Você não vai estar em terra firme, você não tem uma acomodação que lhe é familiar. Então, isso te gera medo. Mas esse medo, ele é real? Não, é um medo imaginário. Tá? A minha namorada, por exemplo, ela já disse que tem medo de acontecer o que aconteceu com o Titanic. Tá, tudo bem, pode acontecer, pode. Os riscos hoje, dentro da realidade que a gente vive, são muito menores? São, mas não são inexistentes. Nós sabemos disso. Mas esse medo existe, ele é uma criação mental.
Então, é um medo imaginário, não é um medo real. Já o medo real, como eu falei, é aquilo que de fato está acontecendo. Por exemplo, você está andando à noite por uma rua e você vê que tem duas pessoas no local assim mais escuro, e naquele momento lhe deu medo de passar por aquela rua, porque você não sabe o que você vai se deparar à frente com aquelas outras duas pessoas. Uma outra questão, pessoas que têm medo de enfrentar o desconhecido. Então, se você vai para um novo ambiente de trabalho, lidar com outras pessoas, isso causa medo. E algumas pessoas se desestruturam com relação a isso. E por isso que eu falei desde o início, você precisa entender o seu medo. Eu entendo, porque eu estudo neurociência, eu estudo física quântica, eu estudo inteligência emocional e eu estudo programação neurolinguística. Isso me ajuda a entender as raízes do medo, os porquês do medo, que eu ainda vou passar para você nesse vídeo. Mas, por enquanto, eu quero que você entenda justamente o que é que cria esse medo. Se é algo imaginário, se é algo real, mas que está dentro de você. E, nesse momento, isso tem que estar muito claro para que você possa dar o próximo passo, entender as raízes, porque são essas raízes que alimentam essa realidade que você vive hoje. São essas raízes que trazem todos esses condicionamentos mentais, todas essas situações que você hoje tem medo disso, daquilo, não importa, mas são situações reais ou imaginárias que para você são sim situações reais. E eu sei disso, porque eu já falei aqui algumas vezes, eu já senti isso na pele, eu já tive muito medo. Tá? Eu lembro muito bem um episódio que foi quando eu fui fazer meu primeiro júri. Tá? O juiz que estava na época, ele me ofereceu aquele júri na hora. E até então eu não falava em público. Tá? Eu estava como estagiário de direito ainda, e eu lembro que na época de faculdade eu nem sequer ia para frente de sala apresentar um trabalho. Eu preferia receber uma nota baixa, até mesmo um zero, mas eu não ia, porque eu era muito tímido, eu era muito acanhado, e eu tinha medo de enfrentar as pessoas. E aí nesse dia ele me colocou à prova e eu pude olhar para dentro de mim e dizer: ou eu enfrento, ou eu paro de uma vez por todas. E eu disse a ele: eu faço. Eu quero confessar para você uma coisa que, olha, foi tão difícil, mas foi tão difícil. Teve horas que as palavras embargavam, eu não conseguia falar, mas o mais importante, eu enfrentei esse medo. Aquela frase que muitos influencers falam de forma assim, muito repetitiva. Se está com medo, vá com medo mesmo. E eu fui com medo mesmo, mas não foi fácil. E é isso que eu digo para você. É um desafio enfrentar o medo. É um desafio superar o medo. Mas ele precisa ser superado. E ele começa a ser superado a partir do momento que você entende o seu medo. A partir do momento que você sabe qual o seu maior medo, por que ele surge e de onde ele vem. Existem vários tipos de medo. Medo de perder um ente querido, medo de assumir responsabilidades. Para algumas pessoas, assumir responsabilidade é mais que um medo, chega a ser até um pavor. Mas isso existe de verdade. Então, a relação de medo ela é infinita e cada um busca viver esse medo à sua maneira, do seu jeito e como ele consegue enfrentar. Mas agora nós vamos entrar nas raízes do medo, para que você possa entender de verdade como ele surge, de onde ele vem. Existem duas grandes raízes que são as fontes do nosso medo. Aliás, três grandes raízes. Duas nós trazemos na nossa essência e uma nós construímos ao longo da nossa vida. Primeiro deles, crença. A crença é uma historinha que nós contamos e que nós acreditamos que ela é verdade. Essa historinha é uma criação mental que está dentro da nossa cabeça. Como eu falei agora há pouco, a minha namorada tem medo de andar de transatlântico para não acontecer o que aconteceu com o Titanic. Isso é uma criação mental. É uma historinha que ela está contando na cabeça dela, aonde o navio pode bater numa rocha, bater num iceberg, bater em qualquer coisa similar e ele afundar e as pessoas morrerem. Então isso é uma crença. É algo que foi institucionalizado dentro dela e que é difícil de sair. Mas que a gente trabalhando, vai conversando, vai explicando e as coisas vão mudando, como de fato ela já vem superando muitos outros medos através do meu trabalho junto com ela. E isso é muito importante, mas as crenças são as fortes raízes do nosso medo.
porque elas parecem que é uma escolha nossa, é uma decisão nossa, quando não é. São coisas que nós criamos, é um medo imaginário, é um medo que para nós é real, para a pessoa que está vivenciando aquilo é um medo real. Você já deve ter passado por situações assim, aonde você sabe que não existe, mas aquele sabe que não existe não é suficiente para te fazer enfrentar, para te fazer superar. Você simplesmente para e você simplesmente se bloqueia diante daquele medo. O segundo grande causa do medo, a grande raiz do medo, é os nossos condicionamentos. E de onde vêm os nossos condicionamentos? Vem dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas que foram importantes, ou até mesmo são importantes na nossa vida. Essas pessoas, elas criam realidades da vida delas, do momento delas, e que nós replicamos até hoje. Você já parou para pensar que no tempo antigo, nas pessoas mais antigas, existiam medos que hoje não fazem mais sentido, que já foram desmistificados? Eu lembro muito bem que minha avó dizia que comer manga com leite mata. É algo muito grave. Jaca com leite mata. Isso era um condicionamento que ela tinha que veio do meu bisavô. Tá? Então, são condicionamentos que são formados a partir daí e as pessoas replicam. Eu acho até interessante porque eu conversando com meu pai, eu andando no shopping, numa sorveteria, sorvete de manga com leite. Eu chamei ele e mostrei. Vocês precisavam ver a cara que ele fez naquele momento que ele viu escrito manga com leite. Ele olhou para mim e disse: "E não faz mal? E pode?" Eu disse: "Claro que pode, papai. Isso não tem mais sentido. O senhor quer provar?" Ele disse: "Hoje não." Naquele momento, bateu medo nele. Ele não me disse que era medo, claro, tá? Aquele ex-militar, durão, tal, ele não iria demonstrar medo. Ele só disse: "Agora não, não quero provar. Da próxima vez que a gente vier aqui, eu vou provar sim." Eu disse: "Tá certo." Respeitei o limite, o momento dele, ele não provou. Por quê? Porque esse condicionamento que veio do pai dele, da mãe dele, das pessoas com quem ele conviveu, na época dele, ainda está muito vivo. Tá? E muitos outros medos similares a esse nós replicamos, nós continuamos a fazer. Um outro exemplo que eu vou trazer para vocês é um exemplo de uma tia minha. Minha tia, ela já faleceu e ela faleceu com quase 90 anos. E até os 90 anos de idade, ela não conseguia dormir em um quarto com a luz apagada, porque ela achava que a luz apagada ela iria morrer. Então aquilo foi um condicionamento que foi trazido, foi implantado dentro dela e que ela replicava esse condicionamento até hoje. Veio dos pais dela e mesmo assim ela não conseguiu se libertar e morreu com quase 90 anos dormindo num quarto com a luz acesa a noite inteira. Se você apagasse a luz, mesmo que ela tivesse pego no sono, ela iria acordar e iria entrar em pânico. Ela não conseguiria dormir mais. Então, crenças e condicionamentos são as duas fortes raízes que vêm da nossa essência, daquilo que nós trazemos desde a barriga da nossa mãe e que nós continuamos a repetir. E a terceira raiz que forma o medo são as nossas experiências, as coisas que nós construímos ao longo da vida. Nessas experiências, elas vêm de duas grandes fontes. Primeiro, aquilo que nós de fato vivenciamos. Segundo, aquilo que nós vimos outras pessoas vivenciarem. Então, da mesma forma que eu falei que manga com leite mata, se você visse alguém que comeu manga e depois tomou leite e não tinha nada a ver, morreu de um infarto, você iria atribuir aquilo à manga com leite. Então, se você vivenciou isso é uma experiência que você trouxe do passado e que você continua a replicar. E por incrível que pareça, eu não sei de onde você está me assistindo, qual a tua região, aqui no Nordeste, essas crenças, esses condicionamentos são muito fortes. Eu não sei aí onde você está, mas talvez aí, com certeza, existem outros condicionamentos e outras crenças que você com certeza replica e que não faz parte da tua realidade hoje, que hoje já foi comprovado que isso não faz mal, que isso pode fazer diferente, mas você simplesmente continua
replicando. E isso são experiências vividas. As coisas que você também passou, as coisas que você vê no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos, fazem com que você hoje não queira mais se relacionar com aquele tipo de pessoa, porque aquele tipo de pessoa com certeza vai lhe causar a mesma coisa que já causou anterior ou anterior. E isso te dá medo. Você não quer passar por isso novamente. Então, agora que você já entendeu sobre o medo e qual a sua origem, você vê que é muito mais fácil de lidar com ele. Não vai ser fácil superar, mas lidar sim, porque você sabe de onde vem. Você sabe o que é que está acontecendo, o que é que está gerando ele. E isso vai ser muito mais tranquilo de você administrar o medo. Não basta você querer se livrar dele, correr a qualquer custo, porque ele é um grande fantasma, vamos dizer assim, que ele vai estar aí sempre presente. Na realidade, com o objetivo de te proteger. Mas no momento em que você eleva o medo a esse patamar tão mais alto daquilo que ele se propõe, aí ele passa a ser um problema na sua vida. Mas eu acho que a partir de agora, ou melhor, eu acho, não, eu tenho certeza, a partir dos conhecimentos que eu te passei nesse vídeo, você vai entender o medo de uma forma diferente. Vai vê-lo não como um bicho de 7 cabeças, talvez um bicho de 2 cabeças. E quem sabe, ser mais fácil de eliminar uma e conviver com a outra. E aí, você gostou desse vídeo sobre o medo? Já entendeu melhor as raízes dele e como você vai lidar? Então curte esse vídeo agora para você me ajudar a levar esse conteúdo para muito mais pessoas. E não deixe de compartilhar com aquelas pessoas que não sabem nada sobre o medo, apenas se paralisam diante dele. Ativa o sininho também, para todas as vezes que eu publicar um conteúdo novo, você ficar sabendo. E aqui no GibaCast, com certeza, você vai transformar a sua vida. Hoje, a partir da mudança do medo. Superar esse medo. Amanhã, muitas outras transformações mentais.